Saudações. Eu gosto dos favores do Criador e Ele me tem favorecido. Saúdo vocês que estão em casa nos assistindo neste momento. E os meus colegas de painel também. Shalom, Salaim, que a tranquilidade Todo-Poderoso esteja com a gente nesse debate. A disposição está em alta, né? A escritura fala que todos os dias nós aprendemos, então aprendemos com qualquer coisa, aprendemos, até com silêncio a gente aprende. Saudações novamente, não é? O tema é esse que acabaste de citar agora, só que debruçou-se outra coisa, a profecia. E salientar que não existe nenhuma religião chamada yaudista, mas sim só existem pessoas chamadas Yaudins. Yaudin significa o quê? Povo de Yau. Acabou. A pessoa se identifica pelo nome de Yau. Não existe essa, não é uma religião. Não tem nada a ver com a religião. Então, obrigado eu por estar a esclarecer essa parte. Sim. Não se trata de religião. Tá certo. São pessoas que são identificadas pelo nome do Altíssimo. Então, Yaudins. Simplesmente, simples só. Yaudin. Então, voltando para o tema, o ostentar, o show-off, não é dos dias de hoje. Tá bom, querida? Não é dos dias de hoje. Não é só nesta geração que a liderança religiosa ostenta, faz de tudo, né? O que o tema fala. O próprio Messias, ele ensina no livro de Mateus. Matitial, eu gosto de falar mesmo uma linguagem um pouco assim. Acessível. Matitial, capítulo 23. Você que está em casa pode ler todo ele, capítulo, e vai compreender. Ele vai ensinar dizendo assim: tome cuidado em prestar atenção de ouvir tudo o que esses falam. Por isso eu fico atento quando eles estão a falar. Tenho que prestar atenção. A Bíblia diz assim mesmo? Exatamente. Sim, quando os pastores falam, quando a liderança fala, você tem que prestar atenção. Toma cuidado em ouvir tudo o que eles falam. Mas não siga o exemplo deles, porque eles falam o que eles não vivem. Percebe? Vai querer dizer que os apóstolos estão a falar algo que Eles eles falam não vivem. o que não vivem. Ok. É a escritura. Nesse caso. Os pastores, segundo o capítulo que eu citei aqui, de Todos os Mateus capítulo ministérios. 23, você vai encontrar dessa forma. Vamos procurar aqui. Toma cuidado em ouvir tudo o que eles falam, mas não seja como eles. Mateus o quê? 23. 23, qual é o versículo? Pode começar no primeiro versículo. Então, É rico Jesus- esse capítulo. Exato. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade. Repete, por Os favor. mestres da lei e os fariseus, Quem eram os fariseus? Olha, irmãos, está a ver a questão agora? Eu abordei, na minha abordagem, Quem estou eram os fariseus na estou levando altura? esse capítulo para poder introduzir e responder a questão que me sim, foi mas lançada. quem eram os fariseus na altura? Se tu Guardiões ires da lei. avante, Passar, guardiões da se lei. tu ires avante com esse capítulo, há de encontrar lá, ai de vocês, pastores, está Ok, aí, vamos procurar. nesse capítulo, está, ai de vocês, Ok, pastores. mas você recorda do número porque é vasto. 23 é vasto. Eu queria ajudar, se me permitir. Não é, Estou a pegar o capítulo. Ajuda 23. Não, estou a começar. não está a ajudar, é o que está lá escrito. Ajuda ele. Está aí, ai de vocês, Eu quero ajudar. pastores hipócritas. Vamos ao Mas, capítulo. Olha, eu para costumo reivindicar eu costumo o dizer 23. assim, a verdade não precisa de mim para defender. A verdade por si mesma, por si só, ela se defende. Ela não fica alarmada, não fica preocupada, a verdade. Por si está lá clara. Eu digo, no capítulo que eu citei, você que está em casa, pega, estude para compreender. Porque a ostentação, Cecília, não é de hoje. Nesse capítulo você vai encontrar o próprio Messias ainda a dizer assim. Eles mas eu gostam. já encontrei.
Assim fica um bocadinho difícil, né? Era só uma falta de percepção no versículo, porque parece que estavam a dizer gente, algo contrário aqui. Mas pode continuar. A Escritura fala que esteja apto para ouvir E tardio responder. É por essa razão que eu deixei. Tá vendo? Vamos deixar ele Seja falar. apto para você ouvir e tardio para responder, para poder compreender as coisas. Né? Sim. Então aí fica um bocadinho difícil, porque enquanto eles falam, eu tenho que escutar eles, ouvir tudo que eles falam, mas quando chegar a minha vez de falar, Eles interrompem. já há uma interrupção. Então eu não sou daqueles que brigam. Eu não faço pela força, porque a palavra vai falar, não é pela força. Não faço eu pela força. Eu só falo da palavra, como está escrito, dentro da palavra. Eu dizia, só espero que ele me dê mais essa vontade de eu falar. Eu digo assim, a ostentação, Cecília, não é de hoje. Não é de hoje que a liderança religiosa ostenta. Não é de hoje. Já há muito tempo. O próprio mestre nos ensina que os pastores, a liderança religiosa, ama os primeiros lugares na sinagoga. Gostam de lugares de honra. Gostam de fazer tudo para as pessoas verem, terem saudações pelos caminhos. Eles vestem vestes longas. Fazem orações longas. Está escrito nesse capítulo que eu frisei. Está lá. E ele chega a dizer que eles são como uma sepultura. Você já viu uma sepultura tão bonita, linda ela, mas o que contém lá dentro? É cheio de imundície, de podridão dos ossos. A sepultura, diz, vocês são como a sepultura, porque vocês só se preocupam com o exterior. Exato. Limpe primeiro o interior. Diz que vocês estão cheios de avareza. A avareza não é de hoje. Já faziam a liderança. E os que nos dias de hoje estão nessa, estão dando continuidade da obra dos pais deles, da obra daqueles que eles aprenderam deles. Então, irmão Ricardo, eu gosto de aprender daquele que é manso e humilde de coração. Ele diz assim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Do próprio mestre, ele me ensina isso. Acredito que se você medita na escritura também, vais perceber isso. Diz que, ai de vocês, pastores hipócritas, que atravessam mares e mares para converter alguém e depois de o converter o tornam 2 vezes merecedor do inferno do que vocês. Por quê? Como assim? Porque eles já estão fardos pesados para os crentes. Como? Como? Com as suas doutrinas. Que doutrinas? As doutrinas que eles dão, que eles ensinam. O que ensinam? Muita coisa. Podemos levar, podemos sair fora do tema. Por exemplo, para percebermos. Ok. Por exemplo, a doutrina mais que está a bater na atualidade nas denominações religiosas, a prosperidade financeira. Ok. Então, os líderes que ensinam prosperidade financeira estão a atar fardos aos recém-convertidos. Porque em vez de um recém-convertido enxergar que tem que buscar até achar a minha salvação, a salvação eterna da minha alma, ele fica preso na terra procurando prosperidade. E depois de ter prosperidade, sabes que... Isso é mau? Não. Ensinar as pessoas a procurarem, batalharem para conseguir não é mau. Bom até chegar a outra vida. Não é mau. O mau são os caminhos usados para chegar até lá. Que caminhos é que os líderes já são vastos os caminhos. Então os próprios líderes ensinam caminhos obscuros. É isso que está a tentar nos dizer. Eu costumo julgar segundo a palavra. Ou seja, segundo a regra da justiça. Quando eu comecei na abordagem, eu falei do tema. Disseram, a profecia está dentro do tema. Falou-se muita coisa sobre a profecia. Sim, e eu também agora estou a questionar sobre a prosperidade financeira. A prosperidade financeira. Vai falar assim, o mestre fala assim, o que vale um homem ganhar
o mundo e os seus bens, perder a sua vida eterna, o que vale? É por isso em Provérbios está escrito assim: não me dê muito para que eu não venha criar asas e perguntar quem és tu, mas me dê o necessário, a porção diária. E não me dê a extremamente pobreza para que eu não venha roubar e envergonhar o teu nome, mas me dê a porção diária. Então, o que busca a prosperidade financeira nos dias de hoje, Cecília, para você ser próspero financeiramente, envolve muita coisa ruim, pois como se não bastasse. Muita Não, coisa. Está a dizer que os líderes ensinam coisas ruins. Não estou a dizer que eles ensinam, estou a dizer aquilo que a Escritura diz, que eles fazem. Se os fazem. Eles fazem. Se os fazem. Então, está a dizer que os líderes ensinam caminhos ruins para os seus crentes. Eu volto ainda mais a dizer assim. A lei e os profetas foram até João Batista. De João Batista para os dias de hoje, se anuncia a mensagem do reino dos céus. E os que querem entrar no reino, eles esforçam-se para entrar no reino dos céus. A lei e os profetas foram até João Batista. De João Batista para hoje, anuncia-se a mensagem da entrada do reino dos céus. E os que entram, eles esforçam-se. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 16. O próprio Messias falou isso. Então, eu não fico reparando as profecias que um amado meu nos dias de hoje vai lançar a profecia para mim. Se lança a profecia para mim, louvado seja o nome de Deus, mas vou julgá-la segundo a Escritura. Ok, então não acredita nas profecias de atualmente? A maior parte delas não. Qual é que o irmão acredita? É aquela que fala sobre o Aquela que está escrita na palavra. exemplo de uma profecia que já está na palavra e já foi dita para o público. A profecia que está na palavra, Que nós já vamos revelar. que o Messias viria na terra. Ok, essa é a única. É uma das profecias. É uma delas. Uma outra, essa é a mais famosa. O Messias Outra. viria na terra. Qual é a outra? A outra. Vai surgir um líder mundial na terra. Isso é eminentemente, daqui a algum tempinho. Vai surgir um líder Está a mundial falar do anticristo? do anticristo. Essa uma também é profecia. muito famosa. É muito famosa. Essas, de agora, por exemplo, em Moçambique, nós temos recebido várias profecias. Em Quais? Moçambique, tem pessoas que vêm nos dizer sobre guerra, tem pessoas que vêm dizer-nos sobre eleições, Está lá. pessoas que vão. Então, isso. As guerras também está. Fome. Então, essas são verdadeiras. A fome, as pestes. Ok. Sim, tem essas profecias. Então eu estudo essas profecias. Deus. O Messias disse Não, o assim. Messias. O Messias disse assim, ó Cecília. O Criador, não Deus. O grande erro da gente é de não avaliarmos as profecias. Nós devemos avaliar elas. Os bereanos, eles ouviam a palavra. E depois de ouvir a palavra, eles recorriam ao instrumento, às escrituras, para eles poderem analisar. Exatamente. Hoje em dia, essa terra está cheia de adivinhos. Ok. Né? O espírito de adivinho que atua muito nas lideranças. Uma linguagem um pouco dura, mas é isso. São adivinhos. Adivinhos. Mas No livro de... Os apóstolos já nos disseram que a adivinhação também faz parte do poder profético. Eles falaram isso, mas também frisaram alguma coisa. O quê? Se esse adivinho vem em nome de quem? A mandatário de quem? Eu estava a falar que no livro de Jeremias, capítulo 23, também podes encontrar. No livro
de Jeremias, Irmial, capítulo 23, vais encontrar. Eles não estiveram comigo, não ouviram de mim essa palavra. Eles profetizam o que eles sonham. Eles sonham e vão profetizar. São adivinhos. E você, povo meu, não deve dar ouvidos a tais. Eles profetizam por Baal. Eles dizem assim, assim diz o Senhor. Assim fala o Senhor, assim diz o Senhor. Eles profetizam em nome de Baal. As igrejas que não têm profecia, o apóstolo Malele nos disse que essas perecem. Qual é o comentário? As igrejas, seria melhor, as denominações que não têm a profecia, seria melhor. Porque as igrejas são várias, mas a igreja é única. As igrejas já pluralizou, amada, mas uma é a única. A igreja. As denominações. As denominações, sim. Aí eu não tenho muito a comentar sobre as denominações, porque eu não tomo por partido nenhuma das denominações. Então, os dois estavam a falar que os tempos evoluem, né? Sim, agora é correto. Isso é correto. Inovação tecnológica. Sim. Inovação tecnológica, exatamente, é correto. Os tempos evoluem, os tempos passam, não é? Mas o ostentar é o mesmo. Da mesma forma que eu ostentava 5110 Tigana, é da mesma forma que hoje em dia a pessoa ostenta um iPhone. Um carro, é o mesmo. Olha, a humildade é um dom concedido pelo Espírito. Amém. Amém. Tá vendo? Concordo. É um dom concedido Parabéns. pelo Espírito. E quem é humilde tem certas virtudes. Né? Pois. Essas virtudes também que é o Espírito que concede. Tá certo? Então, se existisse essa humildade nas pessoas, não fariam o que fazem hoje. Por exemplo, pode ser uma amiga que usa iPhone e você não usa iPhone, usa um Android, exatamente. O que está a bater hoje em dia é um iPhone. E essa amiga que tem iPhone diz, eu quero mostrar a Cecília que eu já estou em outros patamares. Tem que, aonde eu estou, se eu estou a falar com a Cecília, eu tenho que estar com o meu iPhone em cima, para sempre ela perceber que tem algo novo, subir. Sim. Até não é novo, uma coisa muito superior a Exatamente. novo, até podia ser. Vai conversando contigo e está a mostrar que ela tem aquele iPhone. Aí ostenta. É show off. Percebe? Mas pessoas humildes, como eu estava a falar. Mas eu queria saber. Toda vaidade é pecado. É pecado ser vaidoso. Toda vaidade é pecado. Vaidade, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Está bem, mas O Messias, que diz que aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração, ele não dizia, venham agora, porque agora quero curar para vocês verem. Ele não dizia isso. Mas o enfermo sabia que se eu ter um encontro com aquele dali, minha situação está resolvida. Então ele, nas qualidades que ele tem, ele não pode comportar-se dessa forma. Não pode agir dessa forma. Porque enquanto tu fala, ele tem que perceber, tem que dar ouvidos. Mesmo aqueles que são conduzidos por ele, eles prestam atenção para lhe ouvir. E quando eles têm uma questão a colocar, uma dúvida, essa dúvida para ser sanada por ele, eles chegam perante a ele e ele nesse momento dispõe a ouvi-los. Mano, ainda não respondeste a pergunta. Você já percebeu? Então, isso não pode acontecer. Ainda não respondeste a pergunta. Vai ao assunto. O que é que nós falamos? Vamos deixar ele responder. Nós não vamos interromper. E eu digo assim, toda a escritura é inspirada pelo Criador. Sim. Lícita para instruir, Sim. para julgar, Pois. para trazer a reta da justiça para as pessoas. A escritura é inspirada pelo Criador. A Bíblia, ela foi compilada por uma entidade, a Igreja Papal Romana.
os bispos da Mas não Igreja usaram a Católica escritura? Romana Não usaram a usaram os escritura? pergaminhos, os rolos dos profetas, dos apóstolos, Os rolos? para poderem O de compilar quem? Rolos de a quem? Bíblia. Os rolos? De Os quem? rolos dos profetas, Power! dos pergaminhos. Acabou. Já estou. E lá nos rolos, eles tiraram a boa coisa. Nem Que é o tudo nome. colocaram lá, exatamente. Que são os Eles nomes. removeram o nome, a entidade que compilou a Bíblia. Mas não vamos falar sobre isso. Você já vê, né? O nosso tema não é sobre os nomes, não é? é sobre os nomes. Sim. Não quero falar sobre os nomes. Sim, mas é importante que saibam que o nome é esse mesmo. Que a entidade que compilou removeu, não é? Então, a Bíblia não é as Sim, escrituras. então, Hoje em dia, Sim, nós temos várias traduções bíblicas, sim, Sim. é verdade. percebe? sim, sim. Que se juntas uma atrás da outra, até pode atravessar o continente africano. Sim, sim. Temos várias traduções bíblicas, Sim, sim. diferentes uma da outra. Sim, sim. Que em outras traduções, Sim. o conteúdo que vem Sim. não vem numa outra tradução bíblica. Pois. Agora, Mas qual é o fim disto? qual é o fim? Sim. O fim nos demonstra Qual é o que a fim? entidade que compilou esse livro, ela tinha autoridade, ou deteve autoridade, teve autoridade E hoje já de não dizer que isto dá para ser encaixado aqui e isto não dá. Ok, então para ser onde é que encaixado isso tudo acaba entrando no obrigado. software? Yes. Onde é que tudo Thank isso you. acaba entrando no chofre das lideranças? É pelo espírito que opera. O mesmo espírito do erro. Espírito que... Do erro que opera. Ok. A responsabilidade é tirada para a entidade espiritual. Percebe, né? Entidade. E para a pessoa que abre espaço para que essa entidade espiritual Qual é essa que eu me entidade conceder. espiritual? Qual é essa entidade? Percebe, né? Qual é Qual é essa essa Eu já entidade? falei e falo. Qual? O espírito do erro, do engano, é do opositor. Opositor O quem é? Satã, o inimigo das nossas almas. Ok, eu... Querida, os frutos da minha vida revelam quem eu sou, de onde eu venho, Sim. quem atua em minha vida. Os frutos, pelos frutos conhecereis que são filhos de quem? E atualmente, quais são os frutos que demonstram que este vai para um lado e este Sim. não vai para o outro lado? Eu já dei exemplo. Dentro de das igrejas. a avareza está lá, o ostentar que estamos a falar dele, marketing que está lá. Fazem, por exemplo, nos cultos de libertação que eles fazem, caem todos menos o cameraman. É estranho, né? Caem todos com casadinha assim. Caem Com todos. sopro, todos caem. Caem todos menos o cameraman. Então, Isso não é do Criador. é, Os que irmão. estão em casa, os que estão em Moçambique e fora assistindo esse programa, eles mesmos ouviram tudo e vão julgar segundo a regra da justiça deles. Exato, está Eles hão de certo. olhar aquilo que é certo e vão ficar com o que é certo. Está certo. E hão de O olhar. irmão não precisa sair daqui magoar. Não, de jeito nenhum. Eu vou para um... Eu digo para os irmãos, ouvem tudo o que eu digo e retêm o que vai edificar a vida de vocês. Ostentar, para mim, não é bom. Agradecer essa oportunidade, né? Deixar aqui ficar um capítulo, um versículo. Isaías capítulo 56, versículo 11. Dizer, eles são devoradores, cheios de avidez. Eles trabalham por aquilo que é a natureza deles. Eles olham para si mesmo. Mas os que não são desse tipo também você há de conseguir ver que esses não são. Então, buscar a verdade enquanto é tempo, enquanto possa se achar. E deixar que o Espírito convença-te do engano que anda nele. Essa é a consideração que eu deixo. Uns beijinhos aí para as minhas duas meninas que estão lá em casa. A minha esposa também. E os Ialdins pelo mundo. E os demais também crentes que estão pelo mundo buscando a verdade, querer viver nela.